não só nós, como as pessoas, e evita, né, que essa pandemia continue se alastrando. Ela é cortada, ela é bloqueada com essas 3, 4 atitudes que nós podemos ter. Então eu quero que você seja cuidadoso, seja exemplo, né? Não vamos ser nós, o povo de Deus, mau exemplo, né, neste período. Nós somos chamados para ser sal e luz. Você está comigo, amém? Você que está em casa me ouvindo, amém? Nós somos chamados para ser sal e luz. Então vamos ser pessoas assim. Eu creio mesmo, irmãos, que Deus está nos dando um tempo. Não é legal usar máscara, né? Eu estou aqui com a minha máscara, usando o tempo todo. Máscara, né? Ela traz esse sentimento de sufocamento, né? Parece que você vai faltar o ar, né? A gente fica meio assim, com essa falta. Mas eu quero te dizer, meu querido, com todo carinho, né? Isso é tão pouco em relação a um sofrimento com uma doença dessa. Estão me entendendo? Então, o benefício de usar, de ter esse inconveniente, é tão pequeno em relação a você e eu estarmos protegidos. Então, continue firme, continue desta maneira. E nós, alguns irmãos estão perguntando, né, se nós podemos visitar as pessoas. Nós podemos visitar as pessoas. Como? Com todos esses cuidados. Estão entendendo? Nós estamos numa fase assim, de muito isolamento. Nós vemos numa fase, né, dessa de isolamento. Então, você não precisa, eu não preciso, nós não precisamos mais estar isolados. Aqueles que precisam e aqueles que são pessoas, né, que estão enquadradas numa faixa de risco ou de idade, já tem as recomendações. Por isso que aqui não está lotado hoje. Muitos irmãos que poderiam e até gostariam de estar aqui estão impedidos de estar, não é? Então, mas você e eu que podemos fazer uma visita, sair desse isolamento, mantendo o distanciamento. Nossas células, né, elas podem começar a se reunir mantendo o distanciamento. Nós podemos começar a fazer nossas comunhões, nossos relacionamentos mantendo o distanciamento, mantendo o cuidado. Então, nós cremos que Deus já está abrindo as portas para nós nesses dias. Eu fico muito feliz de que Deus está nos ajudando. É um período muito difícil, é um período onde a igreja tem sido muito provada, muito testada nesse período, né? Então, não é simples você mudar a forma de ser abruptamente, né? Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que foi guardado pelo Senhor nesse período, amém? Você está em paz, você está com saúde, você está guardado no Senhor. Ore ao Senhor para que Ele continue te guardando em nome de Jesus. Queremos compartilhar então essa palavra, né? Qual é essa ansiedade de Jesus? Qual que é esse coração de Jesus que pulsa, que está ansioso para com você e para comigo? Então abra sua Bíblia, por favor, lá em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, eu vou falar hoje sobre a ceia. Eu vou falar sobre a pessoa de Jesus na ceia, aproveitando que hoje é o primeiro domingo do mês, o domingo da ceia. Desejo que você está em casa também tenha preparado, né? Preparado a sua ceia aí na sua casa, como nós fizemos no mês passado, né? Prepara lá o pão, prepara lá o suco, para nós participarmos juntos daqui um pouco mais. E o texto diz, Lucas 22, versículo 7, chegou o dia da festa dos pães sem fermento, asmos, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou, ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água, sigam esse homem até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde fica o aposento, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo. Acharam o que, irmãos? Tudo como Jesus lhes tinha dito.
né? Uma das coisas lindas é que Jesus preparou para nós todas as coisas, né? E prepararam, e viram tudo, e perceberam que ali tinha tudo, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, Jesus se pôs à mesa. Repita comigo: Jesus se pôs à mesa. Aleluia. Hoje nós temos uma mesa aqui, não é? A mesa da ceia, a mesa da Páscoa. Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Aleluias. Entenderam a ansiedade de Jesus? Tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. A ansiedade de Jesus, irmãos, é de sentar-se à mesa com você. Há uma ansiedade em Jesus de sentar-se com você, de estar com você. Ele estava ansioso para sentar-se com os seus discípulos, para participar da ceia. Isto nos remete pelo menos a 2, 3 coisas. A primeira coisa é que o Senhor tem uma profunda valorização da ceia. Esse domingo que nós separamos para a ceia, Ele tem esse dia de maneira especial. Ele espera com determinada ansiedade esse dia. Ele deseja por esse dia. Ele deseja estar aqui conosco à mesa, e nós com Ele à mesa, não é? Outra coisa maravilhosa, a segunda coisa é que nós não precisamos necessariamente só esperar esse dia para nós sentarmos à mesa com Jesus. Nós podemos todos os dias sentarmos à mesa com Jesus. Você sabia que o Senhor está ansioso para sentar com você, David, à mesa todos os dias? Ele está ansioso, Mônica, para sentar com você à mesa todos os dias. Ele está ansioso com você que está nos assistindo online, ao vivo agora. Ele está ansioso para sentar-se à mesa com você todos os dias. Essa mesa é uma mesa preparada. Essa mesa é uma mesa onde você senta com Ele e Ele senta com você. Ele está ali desejando fazer algumas coisas com você. Olha, meus queridos, essa compreensão tem vindo ao meu coração, principalmente nesse período. Não sei se vocês se lembram, aqui no dia 22 nós pregamos uma palavra, e nessa palavra nós falamos que esse é um tempo Kairos. Kairos é um tempo determinado por Deus para Ele trazer uma revelação, trazer alguma coisa de maneira especial para nós. Não é só uma pandemia, não é só um isolamento social, não é só uma doença. É um Kairos, é um tempo que Deus quer falar à sua igreja, é um tempo que Deus quer manifestar à sua igreja. Eu estava pensando sobre isso essa semana e eu procurei aproveitar esse Kairos, irmãos. Esse mês e meio foi o tempo que eu mais sentei à mesa com Jesus. Eu aproveitei o máximo que eu pude para estar com Ele. Por quê? Porque eu tive que cancelar muitos dos meus compromissos, muitas viagens, muitas coisas que eu tinha para fazer foram canceladas, e isso de alguma maneira, me sobrou mais tempo para eu poder sentar à mesa, e eu tive encontros maravilhosos com Jesus. E aí eu aproveitei, para escrever desses encontros. Eu abri um documento lá no Word e comecei a escrever desde o dia 1º de abril, e cada dia eu escrevia o que Deus falava comigo. E aí, sabe, minha vida devocional está mudando. Sabe por que minha vida devocional está mudando? Simplesmente porque eu parei de ter aquele devocional. Porque sempre que a gente fala de devocional, você pensa no quê? Leitura bíblica da palavra, é ou não é? Isso não é errado, ter esse encontro com a palavra, mas sabe que alguma coisa tem mudado dentro de mim? Eu não estou mais preocupado em ter necessariamente só um encontro com a palavra. Eu quero ter um encontro com Jesus. Então eu quero sentar com Jesus, eu quero que Ele sente à mesa comigo. E o que eu faço nesse tempo com Jesus? Eu falo com Ele, eu converso com Ele, eu abro meu coração para Ele. Mas sabe principalmente o que eu faço?
eu compartilho dos meus sentimentos, do que eu estou sentindo. Como está aquela manhã? Se eu tenho alegria, eu compartilho de alegria. Se eu tenho tristeza, eu compartilho de tristeza. Se eu tenho preocupação, eu falo das minhas preocupações, né? Se eu tenho qualquer frustração, qualquer ansiedade, qualquer medo, qualquer coisa que está me atribulando, eu sento e falo com Ele, e vou falando, sabe, irmãos? É uma conversa espiritual, é uma oração dialogada, é um momento de encontro com Jesus transformador. E sabe, inúmeras vezes nesses momentos eu chorei, quebrantei meu coração, adorei ao Senhor. E aí depois dessa pequena introdução, que não tem muito tempo determinado, aí Jesus vai me levando, sabia? Aí ele pode me levar para uma palavra, aí eu vou para a Bíblia, e lá Ele fala comigo. Aí Ele pode me levar para um louvor, e aí eu coloco aquele louvor e adoro e exalto a Ele. Aí Ele pode me levar, né, para um livro. Essa semana passada, um dos dias, Ele me levou para um livro, e olha como eu fui abençoado com um capítulo. Eu acabei escrevendo 4 páginas só de resumo do capítulo daquele livro. Tal foi a bênção que aquele livro impactou na minha vida. Estão me entendendo, sim ou não? Naquele dia, às vezes eu tenho decisões a tomar, e eu fico falando: Senhor, me mostra qual é, aonde o Senhor quer que eu fale, como que o Senhor quer que eu decida essa situação. E eu fico ali, e de repente Ele começa a me mostrar os caminhos. Ele me fala para quem eu devo ligar, para quem eu devo entrar em contato. Ele vai me revelando todas as coisas. Tem sido dias, irmãos, de encontros divinos poderosos. Porque às vezes são dias tão difíceis, né? Você não sabe o que vai fazer, você não sabe para onde ir. Às vezes os nossos recursos são poucos, são pequenos, nós não temos tudo para enfrentarmos os desafios desses dias, mas ali sentado com Jesus, Jesus é suficiente, aleluia! Ele mostra, Ele se revela, e sabe o que é maior, e sabe o que é grandioso? Ele está esperando ansiosamente por você. Ele está esperando ansiosamente por você. Talvez você nunca tenha pensado que Jesus pudesse se ansiar por alguma coisa, que Jesus pudesse ter qualquer ansiedade. Nem eu imaginava, porque lá na palavra dele, né, Ele mesmo fala em Lucas 12, 26, Ele ensina que não devemos ficar ansiosos pelas coisas desta vida, nem as maiores, nem as menores. Paulo também ensina lá em Filipenses 4, 6, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Veja que a ansiedade, ela não é algo bom, ela não é algo descrita como algo bom, mas saiba que Jesus, Ele tinha uma ansiedade, Ele tinha um desejo profundo que não era reprovável. Ele ansiava sentar-se à mesa com cada um dos seus filhos, dos seus discípulos, e o seu coração continua ansiando hoje por isso, o seu coração continua desejando hoje por isso. Ele fica esperando todos os dias para este tempo precioso com você, aleluia. E sabe que essa revelação trouxe para mim, meu amado, minha amada? Sabe o que essa revelação trouxe para mim? Que eu também posso ficar ansioso por esse momento, eu também posso desejar esse momento, eu também posso ficar muito ansioso por este momento. Jota, por favor, dê uma olhada no retorno, obrigado. Então eu posso ficar profundamente ansioso por esse momento. E sabe o que está acontecendo comigo? Eu fico esperando para que acorde. É aqui, querido, a própria caixa. A própria caixa está sem som aqui. Obrigado. Obrigado, irmãos. Oh, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Que o Senhor nos dê graça, amém, irmãos? Nós ficamos muitos dias sem usar o prédio, então a gente volta para usar. Tem muitas coisas que precisam se ajustar. Obrigado, está funcionando, aleluias. Então, sabe o que acontece comigo hoje, irmãos? Quando eu vou à noite dormir, eu já fico pensando como vai ser amanhã, quando eu levantar.
Tem alguém ansioso para me encontrar. Tem alguém ansioso, apaixonado por mim, que me ama, para estar sentado com Ele. Então eu já fico pensando, meu Deus, quando eu levantar, eu vou sentar-me com Jesus, eu vou ter um tempo com Ele, eu vou falar, e Ele vai me ouvir, Ele vai trazer revelações para mim, Ele vai trazer palavras para mim. Olha, irmãos, esses dias, todas essas palavras que nós temos ministrado aqui com a graça de Deus, tem sido desse tempo sentado com Jesus, tem sido desse tempo sentado com Jesus. Todas essas lives que nossos pastores têm feito, tem sido desse tempo sentado com Jesus, recebendo dele, recebendo a palavra, recebendo a direção, recebendo, essa força para continuar. Deus tem nos dado força para continuar, para avançar. Essa é uma força que vem do Senhor, vem de sentar com Jesus. E eu quero que nessa noite, você que está me ouvindo presencialmente ou não, pensa comigo, há alguém ansioso para se encontrar com você, e esse alguém é Jesus. E também peça para Ele: Senhor, coloca essa ansiedade dentro de mim. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor nesse momento? Feche seus olhos e começa a declarar, e começa a pedir agora: Senhor, em nome de Jesus, coloca uma ansiedade dentro de mim. Tira a ansiedade das coisas deste mundo, tira a ansiedade das coisas desta vida, tira as ansiedades do medo, das preocupações, e coloca só uma ansiedade em mim: a ansiedade de sentar com o Senhor, a ansiedade de beber do Senhor, beber da tua fonte. E eu sei que quando eu sentar com o Senhor vai me conduzir, porque a tua palavra me diz que eu não devo estar ansioso por coisa alguma, mas eu devo apresentar diante do Senhor com toda a oração e súplicas minhas preocupações, minhas necessidades. Eu devo apresentar diante do Senhor todas as minhas inquietações. A tua palavra também me diz que eu não devo estar ansioso por coisa alguma, mas buscar em primeiro lugar o Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Oh, aleluia! Senhor, atende a nossa oração. Oh, Pai, levanta aqui, levanta agora, levanta neste momento centenas, milhares de pessoas ansiosas, profundamente ansiosas, desejando profundamente, igual o Senhor, a ter um encontro contigo, ansiosamente desejando estar com o Senhor. Amém, amém, amém. Aleluias, amém, amém. Oh, aleluias. Oh, irmãos, isso é tão poderoso. Isso é o real motivo de ser um discípulo de Cristo. O real motivo de ser um discípulo de Cristo é estar com Cristo. O real motivo de um discípulo de Cristo é aprender de Cristo, é ser transformado por Cristo. O real motivo de um discípulo de Cristo é manifestar aos outros aquilo que ele recebeu, porque ele estava com Cristo, aquilo que ele recebeu de estar com Jesus. Tudo começa em você e eu sentarmos à mesa com Jesus. Amém? Começa aqui na ceia, na Páscoa, e ela se estende por amanhã, por depois e por todos os dias. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Por que às vezes nós perdemos esse desejo e essa ansiedade? Eu anotei algumas coisas, mas quero falar somente de duas delas. A primeira é porque às vezes para alguns de nós pode parecer impossível. É impossível. Nossas dificuldades, nós às vezes estamos tão distantes, nos sentimos tão acusados, tão condenados, nós sentimos que Deus não ouve a nossa oração, que Deus é santo, Ele é justo, Ele não se relaciona conosco numa proximidade. Essa acusação, esse medo de sentar-se com Jesus tem afastado muitas pessoas. Mas a nossa mensagem aqui nos últimos 4 ou 5 anos, qual tem sido? A mensagem da graça, a mensagem que o Senhor te amou. Ele te amou primeiro, Ele te amou quando você nem ainda existia, quando você nem ainda tinha nascido. Ele já te amava, Ele já estava com você
você lá, né? Salmo 139 fala disso. Ele estava comigo, com você, no momento em que nós fomos formados, gerados no ventre da nossa mãe. Ele já nos conhecia, Ele já nos amava. Ele nos amava, na verdade, antes da fundação do mundo. Ele já tinha nos escolhido antes da fundação do mundo. Nossa mensagem é a mensagem da salvação, é a mensagem da remissão, é a mensagem da justificação, é a mensagem que lança fora todo o medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. É essa mensagem. Então nessa noite, em nome de Jesus, se você ainda se acha inadequado, você acha ainda de maneira incapaz, impossível de sentar à mesa com Jesus, chega até Ele hoje, chega agora, chega confessando. Qual é a primeira coisa que você deve fazer então? Ao sentar-se com Ele à mesa, é dizer isso. Fala: Senhor, eu me sinto inadequado, eu me sinto tão longe, às vezes eu me sinto tão sujo, eu me sinto com pensamentos tão estranhos, pensamentos tão esquisitos, eu me sinto às vezes tão acusado, tão envergonhado pelas coisas que passam pela minha cabeça, às vezes pelas vontades que eu tenho de torcer alguém, pela ira que às vezes me domina. Vocês estão me entendendo? Você já sentou à mesa, você já está falando com Ele. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te levar para o caminho da confissão. Isso é uma confissão. A confissão, ela é parte do quê? Ela é a parte mais poderosa e produtiva do arrependimento. A confissão, ela é a parte mais poderosa da cura. Então quando você está ali confessando, falando da sua inadequação, a cura já está processando na sua vida, né? O perdão, o milagre, a bênção de Deus já está atuando na sua vida. E você vai perceber que não existe mais inadequação. Você não precisa ter mais medo para chegar na presença do Senhor, amém? E outras pessoas às vezes têm dificuldade porque elas acham desnecessário. Ela fala: para que eu vou incomodar Jesus? Eu lembro de uma pessoa, é incrível isso que eu vou falar. Eu falei assim: mas Jesus tem tanta coisa para fazer, para Ele ficar se preocupando com os meus probleminhas? Olha só a situação que está aí. Será que Ele não tem mais coisa para fazer do que ficar ouvindo meu coração, ficar ouvindo as minhas necessidades? O que é isso, meu amado? Se você pensava assim, não pense mais. Jesus, Ele tem integral interesse por você. Ele tem integral interesse. Ele tem o interesse por todos os detalhes da sua vida. E Ele não se sobrecarrega. Por que Ele não se sobrecarrega? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipotente. Ele não se sobrecarrega porque Ele é onipresente, não é? Ele não se sobrecarrega porque Ele é onisciente. Ele tem ciência de todas as coisas em todo o tempo, passado, presente e futuro. Ele tem poder, todo o poder de mudar, transformar, fazer, desfazer todas as coisas. Ele tem poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então para Ele não tem sobrecarga. Estão comigo, sim ou não? É que a nossa mente humana acha que às vezes é desnecessário, mas não é desnecessário não, meu querido. É importante você estar, ou às vezes nós achamos que é desnecessário. Por quê? Porque nós somos ainda muito independentes. Nós fazemos as coisas por nós mesmos. Nós andamos com muito peso sobre as nossas vidas. Nós andamos fazendo as coisas que dão na nossa própria cabeça. Nós seguimos nosso próprio pensamento. Mas eu quero dizer para você que há um momento em que Deus age nas nossas vidas, amém? Há um momento que Deus vem em nosso socorro e Ele quebra essas barreiras. Sabem, quem sabe hoje, neste tempo, neste período, é um tratar de Deus para com você e comigo, para nós abandonarmos toda a nossa autossuficiência. Há alguns momentos que Deus, Ele prova o seu amor para conosco, nos provando. Há um momento que Ele prova seu amor para conosco, nos disciplinando, como um pai, não é? É tão bom quando você percebe que o amor dEle te leva para Ele, o amor dEle te leva para perto dEle, para você depender dEle. Não dependa mais de você, dependa só de Cristo Jesus. Você sabe por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que nós não podemos acrescentar um côvado, uma medida. Nós não conseguimos acrescentar 1 centímetro à nossa altura.
Nós não temos o controle sobre as folhas da árvore que caem, mesmo que você não queira, ela vai cair. Nós não temos controle sobre as pequenas coisas, mas Deus tem o controle de tudo. Então vamos entregar nas mãos dele todo o controle, amém? Vamos entregar na mão dele nesta noite tudo o que nós temos, podemos, desejamos fazer. O Senhor quer que nós estejamos com ele, e quando nós sentamos à mesa, algumas coisas acontecem. Então eu quero andar com você. Primeira coisa que acontece é que você não tem que ficar preocupado em preparar a mesa. O Senhor é ele quem providencia a mesa para você. Na verdade ele já providenciou, ele já se entregou, ele mandou, né? Lembra lá no texto, ele fala assim: Jesus enviou Pedro e João e pediu a eles: vão e preparem a Páscoa para que a comamos, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E diz a palavra que quando eles chegaram lá, e indo acharam tudo como Jesus lhes tinha dito. Aleluia! É ele que prepara a mesa, é ele que faz a mesa. Eu não sei você, mas eu tenho essas coisas chamadas linguagens do amor, e são 4 as principais linguagens do amor, né? Uma delas é toque, né? Olha, quem tem a linguagem do toque está sofrendo esses dias, é ou não é? Porque não está podendo ser tocado, não está podendo ser abraçado, não está podendo abraçar ninguém. Minha mãe, por exemplo, tem a linguagem do toque. Minha mãe, meu Deus do céu, a gente chega lá, é uma lambeção, né? E não é só com a gente não, é com todo mundo. Ela abraça, ela beija, às vezes eu estou lá, estou passando, ela para e beija, no meio eu estou sentado, ela vai e beija. Eu penso que esses dias, minha irmã Esther, né, ela ficou tão ansiosa, né, tão assim, que Esther levou ela lá no médico, pensando que pudesse ser qualquer outra coisa, mas era puramente a ausência, né, do toque, né? Ela está nessa 78 anos, né? 78 anos, então está lá em casa. Meu pai, 88, fez 88 anos, ou vai fazer 88 anos, está lá em casa. Então os dois lá, né? E os filhos, aquela coisa. Quem sofre com essa coisa do toque, né, que deseja tocar. A outra linguagem do amor é palavras de afirmação, é afirmar as pessoas. A outra é presentes, né? É presentes. Você você dá presente, recebe presente. Isso é linguagem de amor. E a quarta é serviço. É ser servido, é servir. E essa é uma das minhas principais linguagens de amor, né? Eu amo ser servido. São 5 linguagens, é verdade, faltou uma aí. Oi? Tempo de qualidade, obrigado Mônica, né? Tempo de qualidade com a pessoa, aquela coisa de ouvir, de realmente parar para estar com outras pessoas, né? E olha, e aí é tão bom quando minha esposa me surpreende, né? Preparando um café da manhã, preparando as coisas, é tão maravilhoso. Olha aqui para mim, é o Senhor quem prepara a mesa. Aleluia, é Ele quem coloca para você. Domingo passado eu falei aqui sobre isso, não falei? Essa mesa que Ele vai encher, né, ela lá com o melhor dessa terra para você, meu querido. Ele tem o melhor para você, é Ele quem prepara a mesa. Fica pensando. Então eu agora todos os dias eu fico pensando: meu Deus, o que Jesus tem amanhã na mesa para mim, né? Qual que é a revelação? Qual é a palavra? Qual é, né, a unção que Ele tem? Qual a direção que Ele tem para a minha vida? O que Ele tem para mim amanhã? E eu já fico ansioso, e eu sei que Ele não vai me decepcionar. Jesus não me decepciona. Diga comigo: Jesus não me decepciona. Aleluia. A outra coisa, a mesa é para os chamados por Jesus. E na verdade eu tentei escrever aqui, eu acabei escrevendo 1,5 páginas só sobre os chamados. Sabe por quê? Eu acabei descobrindo que todo mundo é chamado por Jesus. Eu queria escrever, né, quem são esses chamados. E aí eu fui descobrindo que todos são chamados. Aí eu fui pegando o texto, Mateus 11:28. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
aliviarei. Tomai sobre vós, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você mesmo não consegue descanso, Ele te dá o descanso, Ele acalma a sua alma, Ele cuida de você, né? Eu cuido de ti, não é? Essa canção, um dia desse no meu devocional, foi essa canção que veio ao meu coração, e eu coloquei ela, nem fiquei ouvindo por várias vezes, e o Senhor foi ministrando. Quando você está ali parado ouvindo a Cristo, Ele vai te direcionando. Saiba que Ele te chama, mas Ele chama todos. Você, meu amigo que está me ouvindo agora, né, ao vivo, o Senhor está te chamando. O Senhor, Ele está te chamando. Você que está cansado, pastor, mas eu não estou cansado, eu estou descansado. Ele está chamando o descansado também, né? Você não está sobrecarregado, melhor ainda, porque quem não está sobrecarregado tem mais tempo, né? Tem mais disponibilidade para Ele. Mas se você está sobrecarregado, eu quero dizer que a sobrecarga é um inimigo. A sobrecarga é um grande inimigo. Nós precisamos nesse tempo aprender a vencer as sobrecargas. A sobrecarga é uma violência que cometemos contra nós mesmos. Sente à mesa com Ele e fale para Ele do seu peso, do seu cansaço e a incapacidade de descansar. Ele vai lhe abençoar e vai lhe ensinar a viver uma vida mais simples, uma vida mais tranquila. Sabe o que eu tenho descoberto? Que a vida gera muito mais vida do que eu posso viver. Parece até poético, né? A vida gera muito mais vida do que eu posso viver. Essa é a verdade. Nós temos muito mais oportunidades do que nós podemos atender. Nós temos muito mais notícias para ver do que a gente consegue ver. Se você for tentar acompanhar as notícias, você está louco. Você hoje tem mais informação em 1 minuto do que havia, sei lá, um século atrás, por 100 anos. Hoje você tem muito mais coisas para fazer do que você consegue fazer. Hoje tem muito mais demandas para você atender do que você consegue acompanhar. Você tem muito mais portas abertas do que existia. O que eu quero dizer com isso é que Deus precisa em algum momento nos conduzir para uma poda. Sabia disso? Sabia disso? Nós precisamos estar concentrados naquilo que o Senhor tem para nós. Buscarmos simplificar as nossas vidas. Tem tantas oportunidades. É como uma árvore. Uma árvore, ela tem muitos brotos, ela tem muitas possibilidades de fruto. Mas o que acontece? Ela precisa ser podada, sim ou não? Porque senão ela não consegue vencer e não consegue ter aqueles frutos bonitos que se ela separar alguns, ou se ela conduzir alguns, porque senão ela enche os galhos e quebra os galhos. Não suporta. Muitos de nós estamos com os galhos quebrados, não suportamos o peso da luta, cansados no dia a dia. Que tal sentar à mesa com Jesus? Ele está ansioso para tirar o seu fardo. Ai, como Deus tem tirado fardos da minha vida. Como Deus tem tirado coisas pesadas da minha vida. Às vezes são coisas, são iniciativas, e às vezes são até relacionamentos que a gente carrega, que são verdadeiras sobrecargas nas nossas vidas. Nós temos que orar e pedir para Ele nos conduzir para que tipo de relacionamento e quais relacionamentos nós devemos manter nas nossas vidas. Jesus também chama, aos discípulos. Diz a palavra que Ele subiu ao monte e chamou os que Ele quis e vieram para junto dEle. Jesus também se aproximou, Ele veio para se aproximar. A palavra do Senhor diz assim: Ele veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória, de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Esse texto está dizendo, meus queridos, que Jesus fez casa no meio das nossas casas.
amém? Ele veio morar, Ele veio habitar conosco, Ele mora conosco, Ele habita conosco. Na verdade, Ele habita dentro de nós, aleluias. Então quando a gente fala assim, sentar à mesa com Jesus, é mais um sentido figurativo, porque na verdade nós sentamos ali para ouvir Jesus que está dentro de nós mesmos. Ele habita em nós, Ele é morada, nós somos a morada, nós somos a habitação dEle. Ele também, irmãos, Ele chamou até mesmo aquelas pessoas que estavam longe. Olha só, diz a palavra lá em Mateus 9:10, então Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Oh, meu amado, minha amada, você que está longe, você que está nesse momento distante do Senhor Jesus, saiba, Ele está lhe chamando para você sentar com Ele novamente e desfrutar da presença e da alegria de estar com Ele. Até mesmo um fariseu, Lucas 11:37, ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. Quem aqui é fariseu? E agora deu um nó, né? Complicou. Eu creio que nenhum de nós, amém? Mas mesmo que nós fôssemos, Jesus entrou na casa e sentou-se à mesa. O que eu quero dizer, Jesus está chamando a todos. Ninguém vai ficar fora desse chamado. Sabe outra coisa maravilhosa quando nós estamos com Jesus, à mesa com Ele, é que Ele revela os mais profundos segredos do seu coração. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que se cumpra no reino de Deus. Versículo 17, e pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Versículo 20, do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Irmãos, eu fico tentando imaginar qual o tom de voz quando ele estava falando isso. Pode ser um tom assim natural, como eu li agora? Pode ser um tom compungido, emocionado, porque eram os últimos dias dele, né? Ele estava dizendo: olha, eu já estou para ir. Lá no final ele vai dizer, né, olha, um que está comigo à mesa é o que vai me trair, né? Dali eles vão sair, vai para o Monte das Oliveiras, e lá já acontece a traição, e depois dali só segue mais alguns dias, ele é morto, não é? Ele é crucificado. Quem sabe a sua voz está embargada, a sua voz, né, está ali, ele está abrindo o seu coração para com os seus discípulos. Olha aqui, meu amado, olha aqui, meu querido, saiba que o Senhor quer revelar o coração dele para você. O coração dele para você. A palavra do Senhor diz que os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos pensamentos, que os caminhos dele são muito melhores e muito mais especiais do que os nossos caminhos. Ou seja, quando nós sentamos com Jesus, Ele revela o coração dele para nós, Ele revela inclusive seus sentimentos. Uma das coisas que nós temos feito esses dias, que eu tenho feito esses dias, é perguntar: Senhor, como está o seu coração diante de tudo isso? Como que o Senhor está sentindo? Como que o Senhor está vendo esses hospitais em alguns países, em algumas cidades, hospitais que estão completamente lotados? Essas coisas que nós ouvimos, né, dias atrás, está chegando aqui no nosso país. Uma das nossas cidades mais afetadas já estão tendo que decidir qual doente vai para o respiradouro. Isso nós ouvimos longe daqui.
mas isso tem chegado próximo a nós. E eu fiquei perguntando para Jesus: Jesus, qual o teu coração com tudo isso? Como que o Senhor está? Como eu, sendo seu discípulo, devo agir? A quem eu devo buscar? A quem eu devo ministrar? Como eu devo ministrar? Como eu devo me portar diante de tudo isso? Como eu devo falar? Como eu devo pronunciar? Quando eu conversar com alguém, aonde estão as pessoas que o Senhor quer que eu fale na vida delas? Como eu devo pregar? Como deve ser a minha oração esses dias? Sabe? E Ele vai revelando o coração dele, e Ele vai dizendo: faça assim, vai por aqui, ore dessa forma, porque eu estou assim, eu estou com o coração compungido, quebrantado, eu estou desejoso de estar com vocês, eu estou desejoso de voltar para buscar a minha igreja. Um sentimento no meu espírito, irmãos, que Jesus está desejoso de nos buscar e nos levar para Ele. Eu não sei porque as coisas perdem muito sentido e significado esses dias, é ou não é? Esses sinais que a gente vê, o início dessas dores tão terríveis, são dores tão terríveis, das quais nós não ficamos tão espantados diante delas. Sabe, o Senhor Jesus, Ele está derramando o seu coração, Ele está ali desejoso de se revelar a você. E eu quero dizer para você, que ali Ele está falando: olha, eu vou ser morto, eu vou ser entregue. Houve uma mesma situação dessa, um pouco antes, lá em João 6, 66 ao 68, diz a palavra que Jesus estava falando: olha, vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue, porque aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. E Ele começou a falar: vocês precisam realmente ter uma aliança comigo, é algo mais sério, é mais profundo, precisa haver um amalgamar, precisa haver você precisa comer de mim e beber de mim, para você ter a mim. E aí diz a palavra que diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com Ele. Então Jesus perguntou nessa época aos 12: será que vocês também querem se retirar? E Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Oh, meu amado, meu amada, o Senhor quer se revelar a você coisas profundas, íntimas do coração dEle. Ele quer que você seja um com Ele. Diga comigo: eu quero. Jesus quer que eu seja um com Ele, que quando as pessoas olharem para mim, elas vão ver Jesus. Quando elas mirarem em mim, para usar aqui a expressão lá da nossa irmã que está morando na Espanha. Tem alguém na Espanha assistindo lá? Irmãos lá da Espanha, mira em Jesus, aleluias, Mira, olha, fixa nele, traz ele para dentro de você. Ele está dizendo: olha, eu quero ser um com você, eu quero mais, eu quero revelar as coisas. Sabe quais coisas que o Senhor quer revelar para você? Todas as coisas que você precisa, porque na ceia Ele se revela, Ele abre o seu coração, fala de coisas profundas, e lá também Ele vai falar para você tudo o que Ele deseja para você. O que Ele deseja para você? Quando você está doente, você senta lá e Ele vai falar: eu desejo te curar, eu quero te curar. Aí você fala: me cura, Senhor, e o Senhor vai te curar. Amém? Você está com necessidades, você está ali com necessidades financeiras, você vai abrir o seu coração e Ele vai te mostrar o caminho da provisão, a porta que você vai seguir naquele dia. Ele vai trazer direção para as suas necessidades espirituais, Ele vai trazer aquele alimento que você precisa para a sua alma, para as suas emoções. Ele vai manifestar tudo o que Ele tem para a sua vida. Aleluias! Você que está em conflito com você que está em conflito com as pessoas, você que tem nessa semana tratar e resolver algumas coisas, Jesus vai te conduzir, Jesus vai te dar a melhor maneira de você solucionar esta questão. Então você deve se aproximar de Jesus e sentar-se à mesa com Ele. E caminhando para o final, Jesus tem um encontro com 2 discípulos, chamados discípulos do caminho de Emaús. Acho lindo esse texto.
Ele diz assim que naquele mesmo dia, se você quiser acompanhar, Lucas 24:13. Lucas 24:13 diz assim que naquele mesmo dia, dia da ressurreição, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. Uma caminhada de umas 2-3 horas ali, 10 quilômetros. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido, da morte, da crucificação, não é? Do sepulcro vazio, da ressurreição, aquele domingo da ressurreição. E eles estavam indo, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus se aproxima de você, Ele está com você, Ele está conosco nesses dias, nessa caminhada. Talvez para esses discípulos fosse uma caminhada da desesperança, né? Tudo que eles esperavam tinha acabado, tinha morrido, tinha passado. E aí ele se aproxima e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopa, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E agora o versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, aonde, irmãos? À mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Seu coração tem ardido nessa noite, meu querido? O meu tem ardido com a palavra, ardido com a presença, ardido com o poder do Espírito Santo, da revelação dele. Mas sabe, não é só um arder. Jesus está conosco no nosso dia a dia, na nossa jornada. Enquanto você está caminhando para o trabalho, no seu carro, no ônibus, enquanto você está trabalhando, enquanto você está conversando, enquanto você está conversando com um irmão, com uma irmã, com um amigo, com a família, enquanto você está em casa, cozinhando, cuidando da casa ou qualquer outra coisa. E nesse tempo todo você sente que seu coração arde. Mas além de o coração arder, tem um momento que ele quer sentar à mesa. E com os discípulos de Emaús foi assim. Quando ele sentou à mesa, que ele cortou o pão, repartiu, deu graças, eles reconheceram que era Jesus. Sabe, Jesus está conosco em todo o tempo. Nós precisamos parar para ele ter uma revelação maior para nós. Nós precisamos parar ali. Estou batendo bastante nessa tecla, irmãos, porque eu sinto que Deus vai nos dar um crescimento muito grande a partir de agora. Um crescimento muito grande, um crescimento diferente, um crescimento de verdadeiros discípulos de Jesus. Não mais para a gente viver um faz de conta de vida cristã. Não dá mais, irmãos. Não dá mais para a gente ficar enganando a nós mesmos com parece que sou, parece que não sou, às vezes não sou. Sabe, não há mais tempo para isso. Há um tempo agora de nós nos decidirmos. Há um tempo agora, breve, de nós assumirmos uma posição com o Senhor, assumirmos uma posição com Jesus, sairmos desse tempo
decididos a viver como verdadeiros discípulos de Jesus, andando com Jesus, vivendo com Jesus, ouvindo a Jesus, manifestando Jesus para as pessoas. Um tempo novo, um tempo de transparência, um tempo de confiabilidade, um tempo de aliança, uma aliança com Jesus, um tempo de restituição desses meses que estão sendo roubados de nós, roubados da nossa força de evangelizar, manifestar o reino da maneira como gostaria, roubados da atividade, do trabalho, roubados da provisão. O Senhor vai nos restituir com um novo tempo, mas um tempo de gente comprometida, né, de irmãos e irmãs que vão orar e vão marcar essa terra, marcar essa geração. Você que está me ouvindo, você foi chamado para marcar essa geração. Saia desse momento para um novo tempo, uma nova vida, um novo caminho, um andar com Jesus diário, um receber de Jesus diário. Eu creio, irmãos, que a minha vida não é mais a mesma depois disso. Eu estava pensando, se nós passamos por esse Kairos, conforme nós temos falado aqui, e saímos do mesmo jeito do outro lado, foi um grande desperdício. Você está tendo um grande desperdício. Mas sabe, mesmo que você desperdiçou esse tempo, as misericórdias do Senhor estão sobre nós. Que a palavra do Senhor diz que as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. A sua graça está sendo derramada todos os dias. E se você não aproveitou como deveria ter aproveitado para sentar-se com Jesus nesse tempo, o Senhor misericordioso está chamando você para assentar a partir de hoje. Ao chegar na sua casa, e se você não sentou com Jesus há muitos dias, não vá ligar uma televisão ou qualquer outra coisa para você se entreter. Separe um tempo e sente à mesa com Ele. Feche o seu quarto e tenha um tempo com Jesus. Faça um concerto com Jesus. Faça um acordo com Jesus. Renova a sua aliança com Jesus. Peça para Ele fazer de você uma nova pessoa, trazer a você um novo tempo. Eu estou crendo, irmãos, é um tempo de relativa escassez, é um tempo de afunilamento das coisas, mas é um tempo que Deus vai levantar homens e mulheres comprometidos com Ele. Nós vamos ter um grande mover de Deus no nosso meio. Nós vamos ter muita salvação de vidas. Nós vamos ter muitos batismos esse ano ainda. Nós vamos ter muita salvação. Nós vamos ter muito derramar do Espírito. Nós vamos ter muita alegria de Deus do céu sobre as nossas vidas. Nós vamos celebrar muito ainda da glória do Senhor, do poder do Senhor. Nossos prédios serão pequenos. Nossos prédios serão pequenos. Nossos prédios serão pequenos para aquilo que Deus vai fazer. Vai haver uma chama dentro de você, meu irmão. Vai haver uma chama dentro de você, minha irmã. Você vai ser um instrumento da graça de Deus nesse tempo. Você vai ser um canal da graça de Deus, um canal abundante da graça de Deus. Você vai experimentar do melhor de Deus nesse tempo, e isso vai te levar a vazar para outros, e vai haver uma grande transformação e uma grande mudança. Por quê? Porque você e eu vamos sentar à mesa, e ao sentar à mesa, comece falando tudo para Ele. Eu acho incrível aqui os discípulos, porque no final dessa passagem, eles começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para o trair, né? Estavam assim temerosos, porque disse que um deles iria trair. E depois diz a palavra que houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Que coisa louca, que coisa mais fora de hora. Não importa, meu querido, o que você está passando, o que você está pensando, você pode chegar para Jesus e falar com Ele, e Jesus vai ter o carinho e cuidado de te responder. Ele respondeu aos discípulos, Ele falou: olha, entre nós não é assim. No mundo é assim, que os maiores são os que são servidos. Entre nós,
os maiores são os que servem. Sabe, meus amados, o Senhor nos dará uma unção de serviço, e o serviço não vai ser pesado para nós. O diabo nos atingiu algum tempo atrás, ele nos atingiu forte, mentindo para nós que trabalhar para Deus era um peso. Mentiu, e nós caímos nessa falácia. Muitos irmãos que eram trabalhadores, servos tão queridos, servas tão queridas, desanimaram, abandonaram seus postos nas fileiras do Senhor. Mas Jesus está dizendo: olha, o maior não é aquele que é servido, é aquele que serve. Não fique preocupado em ficar pensando: olha, qual que é o meu lugar, qual que é o meu título, se me derem um título eu sirvo, se me derem uma posição eu sirvo. Não, ele dizendo: olha, não é assim com vocês. Conosco é aquele que serve. E ele vai para a cruz dizendo: eu entrego a minha vida totalmente a vocês. O maior exemplo de servo que se entrega é o próprio Cristo. Ele não tem a sua vida por preciosa. Então, se você até hoje tem tido a sua vida por muito preciosa, você talvez tenha pensado que servir a Jesus não é algo assim tão importante ou tão grande. Tira isso do seu coração e da sua mente a partir de hoje. A partir de hoje o Senhor levantará um exército de servos amados, queridos, filhos amados, que tem prazer de servir, e serve como filhos, servem brincando, servem sorrindo, servem chorando quando tem que chorar, mas se alegram quando tem que se alegrar, servos do Senhor. E por último, a mesa. Nós somos alimentados, mas também se torna o lugar da mais profunda adoração e entrega. Quando Jesus estava em Betânia, Mateus 26:6, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso. Que oferta para Jesus, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. É ali na mesa que você vai trazer a mais profunda, preciosa adoração ao Senhor. É na mesa, aqui hoje à noite da ceia, que nós vamos trazer a nossa adoração, vamos trazer o nosso louvor. Você que está em casa com a ceia preparada, é aí na mesa. Você vai adorar ao Senhor, você vai trazer o seu coração. E quando Jesus viu aquilo, ele foi muito abençoado, mas os discípulos ficaram indignados. Para que esse desperdício? Sabe que eu fico pensando sobre isso, que às vezes a gente acha que o tempo que a gente passa com Jesus é um desperdício. Pensa bem na sua cabeça. Nós somos extremamente ativistas. Nós ficamos pensando: era para eu já estar trabalhando, já era para eu estar em tal lugar, já era para eu estar fazendo isso, fazendo aquilo outro. Mas Jesus, Ele quer que nós sentemos e que nos derramemos. Não é desperdício. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela praticou uma ação extremamente boa para comigo. Ela derramou este perfume sobre o meu corpo. Ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Eu quero que, enquanto nós vamos cantando uma canção, eu quero orar primeiro com você em cima dessa palavra. Feche seus olhos aonde você está. Eu quero orar com você. Querido Pai, querido Jesus, querido Espírito Santo, Trindade Divina, obrigado, Senhor,
porque a tua ansiedade tem se tornado a nossa ansiedade. O teu desejo profundo de estar conosco tem se tornado o nosso desejo de estar com o Senhor. Ó Pai, nós profetizamos um tempo novo, não só de reabertura das coisas, não só, Pai, de recomeçar, porque a tendência é quando a gente recomeça, é querer correr atrás do tempo perdido, é querer correr atrás das coisas que nós deixamos de fazer. Pode ser um grande ativismo que vem pela frente, mas Pai, em nome de Jesus, não deixa ser assim. Deixa, Pai, com que nós tenhamos uma nova atitude com o Senhor. Ó Pai, nós sentarmos contigo como discípulos e sentarmos com outros irmãos e irmãs como discípulos para ajudá-los, para abençoá-los, para ensiná-los como é ter uma vida com Jesus, como é ser uma caminhada com o Senhor Jesus. Eu te peço, ó Pai, venha nos abençoar. Venha, ó Deus, nos dar um tempo novo. Eu profetizo um tempo de restituição. Ó Pai, os meses que foram roubados, os anos que foram roubados, o Senhor virá com a tua bênção. O tempo da sequidão, o tempo do deserto está se transformando num tempo de grande bênção. Vai chover nas nossas casas, vai chover nos nossos corações, vai haver abundante chuva, Pai, primeiramente da tua presença, a presença de Jesus, do teu Espírito, e abundante chuva de favor sobre nós. Nos dê, Senhor, um tempo renovado e abençoado, em nome de Jesus. Aleluias. Cantemos. Se você puder ficar de pé, ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai. Para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Meus amados, hoje nós faremos diferente. Você vai receber aí o cálice, o pão, para você poder participar da ceia. Enquanto vamos cantando mais uma estrofe, os irmãos vão entregar para você. Aleluia. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Lava dos pecados e nos
quero que você possa abrir, né? E colocar dessa forma e você poder participar. Nós estamos buscando tomar os devidos cuidados para que você fique bem tranquilo quanto à ceia. E essa ansiedade de Jesus foi naquele dia da ceia, naquele dia de passar a Páscoa, celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Como é bom estarmos aqui, não só juntos uns com os outros, mas estarmos com Jesus, como as pessoas que estão nas suas casas estão com Jesus agora, estão com Ele ali, e Ele está com todos neste momento. E Ele disse: olha, pegou o pão, né? E Ele disse: olha, isso é meu corpo que foi entregue por vocês. E nós sabemos que o corpo de Jesus foi entregue por nós. Isaías profetizou sobre isso. Ele falou assim: olha, o corpo de Cristo seria ferido, e lá a palavra diz que por essas feridas, a versão anterior falava chagas, né? Por todas esse sofrimento do corpo, é para que você e eu fôssemos curados. Ao participarmos do corpo de Cristo hoje, cura, força de Deus vem para as nossas vidas. Eu creio tanto nisso, irmãos. Eu queria que você tivesse a mesma fé. Eu creio que você que está com a imunidade baixa pode ser curado. Amém? Você que tem uma doença crônica pode ser curado. Você que tem qualquer enfermidade, esse é o tempo de nós comermos da cura. Sentar com Ele e comermos a cura. E Ele diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele é um Deus aliançado. Ele é um Deus que não quebra a sua aliança para conosco. Nós somos o povo da aliança. Esse é o novo tempo, o tempo da aliança. Aliançados com Ele, aliançados uns com os outros, aliançados como igreja, aliançados como corpo de Cristo. O Deus que nos justifica, que nos perdoa, nos purifica de todo pecado, de todo mal. Amém? Nós vamos agora apresentar ao Senhor. Eu quero que você repita comigo essa oração dizendo: querido Jesus, nesta noite eu recebo todas as bênçãos da ceia do Senhor. Eu recebo a cura para toda e qualquer doença, para as enfermidades do meu corpo. Ao comer agora do teu corpo, eu tenho parte contigo. O Senhor me traz cura, milagres para o meu corpo. Eu creio que o sangue derramado é o sangue do Cordeiro. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pode falar. Por isso o Senhor derramou o teu sangue, para que todo o meu pecado fosse tirado da minha vida. Não só perdoado, mas tirado da minha vida. O pecado não tem mais domínio, o pecado não tem mais poder sobre a minha vida, porque o sangue de Jesus me redimiu, pagou toda a dívida. Eu sou livre, eu sou justo, eu sou justificado. Eu te confesso, Senhor, como o dono da minha vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Então você possa agora comer e em seguida beber. Que o Senhor te abençoe.
declarar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Queremos orar com você, abençoar sua vida e mais essa semana, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é incrível, o Senhor é poderoso. Aleluia, somos purificados, somos lavados, somos profundamente renovados pelo Senhor e por esta ceia. Que o Senhor nos abençoe não só neste dia, o Senhor nos abençoe nesta semana, Pai. O Senhor nos abençoe neste tempo. Que a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia, a Tua bênção esteja sobre nós. Abençoe, Pai, nossas casas, abençoe nossos filhos, abençoe, Pai, nossa família, abençoe todos que estão perto e todos que estão longe. Abençoe aqueles, ó Pai, que estão recebendo essa palavra, esse culto nas suas casas. Visita-os com saúde, com bênção. Visita-os, ó Pai, com a Tua presença gloriosa. Obrigado, ó Pai, por este culto. Obrigado, ó Deus, por esse primeiro domingo, depois de mais de um mês e meio, onde nós podemos nos reunir. Abençoa, Pai, todo o Teu povo na face da terra, Teu povo que tem sido afligido, Pai, as cidades que ainda estão sendo afligidas, os estados que estão com dificuldades, os países, ó Deus. Ó Pai, que a Tua mão poderosa esteja curando, esteja agindo, ó Pai, e debelando e tirando, Pai, todo o mal. E nós aqui, ó Pai, nesse novo tempo, como discípulos do Senhor, discípulas do Senhor, para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer amém? Que o Senhor te abençoe. Uma semana de vitória. Não saia correndo, mesmo com as limitações. Podemos conversar um pouco e compartilharmos enquanto cantamos essa canção.